Nascido no dia 12 de agosto de 1996, em Goiânia, Arthur é um volante talentoso que se destaca pela qualidade nos passes. O jogador brasileiro demonstrou toda a sua qualidade no Grêmio, onde ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Arthur deixou o Grêmio após defender o clube em 70 jogos. No dia 11 de março de 2018, o Barcelona oficializou a contratação do volante por 31 milhões de euros. Trata-se da maior venda da história do clube, ao mesmo tempo, do futebol gaúcho. O meio-campista de 21 anos assinou o contrato com vínculo de 5 temporadas. De acordo com o site do Barcelona, ao apresentar o novo reforço, dentre as características do atleta, é a capacidade de desmarque e triangulação com os companheiros, o que lhe transforma em um verdadeiro perigo próximo da área adversária. Além disso, protege bem a bola e é perigoso no último passe. O meio-campista está atualmente lesionado e mal ajudou o Liverpool depois de ter sido emprestado pela Juventus no verão passado. Arthur ainda tem 26 anos, mas sua mudança para o Liverpool não funcionou até agora. No entanto, o Liverpool não cortará o empréstimo de Arthur em janeiro, conforme confirmado por Klopp. Mas sua saída no verão é inevitável. Há 24 anos, acontecia uma das maiores transações do futebol brasileiro. Denilson, um jovem meio-atacante, que atuava pelo lado esquerdo e estava na seleção brasileira disputando a Copa do Mundo de 1998, foi vendido para o Real Betis, por 31,5 milhões de euros, a maior venda de um clube brasileiro até então. Denilson subiu para o profissional do São Paulo em 1994, com apenas 17 anos, e brigava com outros craques, mas aos poucos foi ganhando uma vaga na equipe titular do tricolor. Aquela fase do tricolor foi muito vitoriosa para a equipe e o jogador conseguiu se destacar junto com a equipe. Com as grandes atuações, em uma constância altíssima, o atleta começou a ser chamado para a seleção brasileira. Sua primeira convocação foi em 1996 e desde de lá se manteve presente por um bom tempo. Denilson continuou mantendo um alto nível, e a diretoria do tricolor sabia que seria muito difícil segurar o jogador por muito tempo no clube. O ponta era diferente, tinha uma habilidade fora do normal, uma velocidade absurda e sempre dava perigo ao adversário pelas laterais. O jogador conseguiu desmontar a marcação com grandes dribles, um repertório altíssimo de lindas jogadas. No dia 25 de julho de 2012, o Chelsea oficializou a contratação do meia Oscar por 32 milhões de euros. Assim, o clube gaúcho cedeu os 50% que detinha do passe do jovem atleta, efetuando a maior venda de sua história. O jogador franzino, porém habilidoso, chegou ao Beira-Rio em 2010, com apenas 18 anos. Com a camisa colorada, Oscar despontou em 2011, formando o meio-campo titular ao lado de D'Alessandro. Juntos, foram campeões da Recopa Sul-Americana e bicampeões gaúchos. Seu destaque também gerou convocações para as seleções de base, sendo campeão mundial em 2011. Oscar permaneceu por 5 temporadas no time inglês. Enquanto esteve lá, foi convocado para a seleção brasileira, disputando a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Foi dele, inclusive, o único gol brasileiro na goleada sofrida para a Alemanha, por 7-1. Enfim, deixou o Stamford Bridge em 2016, negociado com o Shanghai SIP, da China, onde atua até hoje. Gabriel Jesus foi promovido ao elenco profissional em janeiro de 2015, depois da disputa da Copa São Paulo. Palmeiras e Manchester City acertaram a venda do atacante de 19 anos por 32,75 milhões de euros. O alto valor oferecido pelo City não foi o único fator determinante para o acerto de Gabriel Jesus. A presença de Pep Guardiola no comando técnico do time também influenciou na escolha. O treinador espanhol participou diretamente da negociação, conversando com o atleta por telefone e apresentando o projeto completo para o camisa 33 do Palmeiras. Embora tenha surgido como a terceira via em uma negociação com espanhóis, Real Madrid e Barcelona, e Bayern de Munique,
O Manchester City decidiu dedicar um carinho especial ao jogador do Palmeiras desde o ano passado. Flamengo e Milan fecharam a negociação de Lucas Paquetá em 38,4 milhões de euros. Com Leonardo à frente da negociação, os italianos deixaram pelo caminho concorrentes de peso na briga pelo jogador e garantiram a contratação do meia. Paquetá começou a jogar entre os profissionais do Flamengo em 2016, depois de chamar atenção no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2018, depois de idas e voltas no time titular, ele se firmou e chegou a ser convocado por Tite para a seleção brasileira. Conhecido por sua versatilidade e habilidade em campo, Paquetá foi considerado um dos jogadores mais importantes e promissores do Fla. O jovem de 21 anos entrou em campo 48 vezes com a camisa rubro-negra e balançou as redes em 11 ocasiões, se tornando o artilheiro da equipe no ano. O West Ham anunciou a contratação do meia Lucas Paquetá, de 25 anos. O brasileiro deixa o Lyon após 2 temporadas e assinou o contrato com o time inglês até 2027, com opção de renovação por mais um ano. Ele vai vestir a camisa 11 do West Ham. Paquetá pode ser a maior venda da história do Lyon, caso o valor total do negócio seja atingido. Segundo o comunicado da equipe francesa, os londrinos devem desembolsar 61,63 milhões de euros, que incluem cerca de 18,6 milhões de euros em variáveis. Se os bônus forem ativados, o brasileiro também será a maior contratação da história do West Ham. Lucas foi vendido ao Paris Saint-Germain. Os franceses desembolsaram 40 milhões de euros para contar com o meia-atacante, a maior revelação são paulina desde Kaká. O valor supera o que o Chelsea pagou ao Internacional para contratar Oscar, outra revelação das categorias de base do tricolor. Foi o maior valor já pago a um clube brasileiro pela transferência de um atleta profissional de futebol. O meia-atacante era pretendido por pelo menos 2 outros grandes clubes do futebol europeu. O que demonstrou mais interesse foi o Manchester United, que fez 2 propostas, ambas recusadas pelo São Paulo. Mas também pesou o fato de Lucas preferir morar na capital francesa. A proximidade do ex-lateral Leonardo, com os cartolas brasileiros facilitou a negociação. Rodrigo nasceu em Osasco, São Paulo, no dia 9 de janeiro de 2001. Aos 11 anos, foi contratado pelo Santos e passou a jogar nas categorias de base do clube. No mesmo ano, se tornou o jogador brasileiro mais jovem a assinar um contrato com a Nike. Em julho de 2017, assinou seu primeiro contrato profissional, válido por 5 anos com multa rescisória de 50 milhões de euros. 4 meses depois, fez sua estreia pela equipe principal em partida pelo Brasileirão. Ao fazer o segundo gol da vitória do Santos sobre o Nacional, Rodrigo tornou-se o jogador brasileiro mais novo a marcar um gol na história da Copa Libertadores da América, em março de 2018. Rodrigo foi contratado pelo Real Madrid por 45 milhões de euros em junho de 2018, aos 17 anos. Inicialmente, iria jogar pela equipe B do Clube Merengue, mas, após 2 partidas, foi promovido para o time principal. Trata-se da negociação de um atleta com maior receita para um clube em toda a história do futebol na América Latina. Nascido no dia 12 de julho de 2000, Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, mais conhecido como Vinícius Júnior, foi uma das principais revelações do futebol brasileiro nos últimos tempos e logo se transferiu para a Europa após se destacar atuando pelo Flamengo. O atacante foi revelado pelo rubro-negro e participou de poucos jogos até ser contratado pelo Real Madrid, que pagou 45 milhões de euros. Natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o início da carreira do jogador não foi fácil. Em uma escolinha na cidade em que nasceu, Vinícius deu seus primeiros passos no esporte e logo demonstrou que o futuro seria muito promissor. Na base do Flamengo desde 2005, Vinícius sempre teve grande importância nas categorias inferiores. O primeiro momento de destaque aconteceu na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano de 2017. As atuações do torneio fizeram com que o jogador despertasse interesse em grandes clubes do futebol europeu.
Aos 16 anos, Endrick foi promovido ao profissional neste ano, após ganhar tudo na base, inclusive o título inédito da Copinha. Na campanha do Campeonato Brasileiro, a joia foi parte importante na reta final ao marcar 3 gols, 2 deles na grande vitória de virada sobre o Atlético, fora de casa. A venda para o Real Madrid será com sobra maior da história do Palmeiras. O total da operação envolvendo os clubes pode chegar a cerca de 72 milhões de euros, valor que inclui bônus, taxas, comissões e outros encargos da negociação. A negociação foi dividida em 2 etapas, serão 35 milhões de euros fixos e mais 25 milhões de euros em bônus por metas de acordo com o desempenho esportivo do jogador no Brasil e na Espanha. O Real Madrid se manifestou sobre a compra. Confira. Real Madrid, Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick e sua família chegaram a um acordo pelo qual o jogador poderá ingressar no Real Madrid quando atingir a maioridade, em julho de 2024. Até lá, o atleta segue treinando no Palmeiras. O jogador irá a Madrid nos próximos dias para visitar as instalações do nosso clube. Em 2009, Neymar fez sua estreia no time profissional, na partida contra o Oeste, no estádio do Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Foi considerado jogador revelação do campeonato, quando o Santos conquistou o vice-campeonato. Em 2010, foi destaque novamente, desta vez, tendo seu time se sagrado campeão paulista. Nesse campeonato, Neymar marcou 5 gols em 5 clássicos, proeza conseguida por uma regularidade pouco vista em outros jogadores. No mesmo ano, foi campeão pela Copa do Brasil, torneio no qual foi artilheiro com 11 gols. Em 2011, foi bicampeão. Também em 2011 foi campeão da Taça Libertadores na final com o Peñarol, tendo feito um dos gols. Em março de 2013, Neymar foi contratado pelo Barcelona. Em sua apresentação oficial, no dia 3 de junho de 2013, o jogador foi recepcionado no Camp Nou por 56 mil torcedores. Neymar foi contratado pelo Barcelona por 88,4 milhões de euros em 2013, aos 21 anos.